Bora lá, Vinícius Moura, meu camaradinha. Vamos lá, Vamos abrir esse noticiário aqui com os novos capítulos do mal-estar diplomático provocado por um posicionamento do deputado Eduardo Bolsonaro em relação à China e essa pandemia de coronavírus, Vini. O que você conta aí? Essa história que tem alguns desdobramentos já, né, Edgar? A Paulinha trouxe algumas informações pra gente aqui ontem das falas do Eduardo Bolsonaro, que acabou provocando aí essa crise diplomática entre Brasil e China. Vamos recapitular um pouquinho, Edgar, bora lá, trazer depois o que aconteceu de novo. Então, o Eduardo Bolsonaro, pelo Twitter, ele fez uma comparação aí do que está acontecendo com relação ao coronavírus e com Chernobyl, dizendo que a culpa é da ditadura chinesa. Então você trocaria ali Chernobyl com a ditadura soviética e o coronavírus agora com a ditadura chinesa, por esconder, né, de maneira grave aí todas as informações com relação ao vírus e que isso poderia ter salvo aí inúmeras vidas. Ele até compartilhou, Edgar, uma thread do Rodrigo da Silva, que é fundador do Spotnix, que traz mais informações sobre isso, né, responsabilizando a China, passando pela falta de condição sanitária no país e chegando nessa falta de liberdade de expressão, sim, de opinião, política, religiosa, e também faz essa comparação com Chernobyl. Até uma thread muito interessante, quem quiser acompanhar aí lá no perfil do Rodrigo da Silva, fundador aí do Spotnix. E aí isso causou aí o repúdio do embaixador da China, o Yang Yamin, né? Repudiou veementemente as palavras do Eduardo Bolsonaro, exigiu que ele as retirasse imediatamente e disse que ia fazer um protesto junto ao Itamaraty. A embaixada da China também, pelo perfil oficial, diz que as palavras do deputado Eduardo Bolsonaro eram irresponsáveis e uma imitação dos queridos amigos, se referindo, obviamente, que aos Estados Unidos, e disse que ele contraiu um vírus mental. Isso também causou um pedido de desculpas por parte do deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Pediu desculpas à embaixada da China, ao país, enfim. Vamos agora, Edgar, às novas declarações. Aos desdobramentos dessa história toda. Primeiro, o nosso ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, publicou uma nota oficial pelo Twitter. A gente pode mostrar aí na nossa tela o que disse o Ernesto Araújo. É inaceitável que o embaixador da China endosse ou compartilhe postagem ofensiva ao chefe do Estado do Brasil e a seus eleitores, como infelizmente ocorreu ontem à noite. As críticas, isso aqui, Edgar, ele se refere porque o embaixador também compartilhou outras mensagens de outros perfis atacando essa história toda. Prossegue a nota do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. As críticas do deputado Eduardo Bolsonaro à China, feitas também em postagens ontem à noite, não refletem a posição do governo brasileiro. Cabe lembrar, entretanto, que em nenhum momento ele ofendeu o chefe de Estado chinês. A relação do embaixador foi, assim, desproporcional e feriu a boa prática diplomática. Já comuniquei ao embaixador da China a insatisfação do governo brasileiro com seu comportamento. Temos expectativa de uma retratação por repostagem ofensiva ao chefe de Estado. O Brasil quer manter as melhores relações com o governo e o povo chinês, promover negócios e cooperação em benefício recíproco, sem jamais deixar de lado o respeito mútuo. Conversarei com o deputado Eduardo Bolsonaro e com o embaixador da China, procurando promover um reentendimento recíproco. Palavras de Ernesto Araújo. O vice-presidente Hamilton Mourão, Edgar, proporcionou aí uma das falas mais inusitadas com relação a essa história toda. Grande Hamilton. Uma entrevista, o Hamilton Mourão, na entrevista à Folha, disse o seguinte: o Eduardo é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não seria problema nenhum. Essa é a voz do Hamilton Mourão? Não tô entendendo. Tô tentando. Aí complementa o Mourão. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo, não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo? Questiona. Então, querendo separar essas duas situações, e aí dizendo que se ele fosse o Eduardo Bananinha, ninguém estaria falando nada. E aí o próprio Eduardo também foi à rede social e aí publicou uma nota longa, Edgar, tentando explicar melhor o que ele quis dizer. A thread, vamos primeiro com a thread do Eduardo, Brunão, dizendo o seguinte, olha lá.
Jamais ofendi o povo chinês. Tal interpretação é totalmente descabida. Esclareço que compartilhei postagem que critica a atuação do governo chinês na prevenção da pandemia, principalmente no compartilhamento de informações que teriam sido úteis na prevenção em escala mundial. Estimular o debate é função do parlamentar brasileiro, tendo por isso a prerrogativa da imunidade parlamentar como garantia constitucional para que deputados possam exercer tal direito. Assim, mesmo vivendo numa democracia com ampla liberdade de imprensa e expressão, não identifiquei qualquer desconstrução dos meus argumentos por parte do embaixador chinês no Brasil. Este apenas demonstrou irritação com meu post e direcionou erroneamente suas energias no compartilhamento de posts ofensivos à honra de minha família. Este sim, um fato grave e desproporcional. Porém, enxergo como positivo que tais fatos tenham trazido à tona o debate de como governos podem e devem tentar evitar pandemias. Esclareço ainda que meu comportamento não tem o mínimo traço de xenofobia ou algo similar como ele foi acusado aí por alguns nas redes sociais. Ele também fez essa comparação, né, Edgar, de que a comunidade médica tem como costume batizar determinados vírus e doenças com referência ao local de origem. Diz que outros veículos de imprensa também fizeram essa comparação com Chernobyl pelo alastramento da doença. Reforçou que a China tem ali uma falta de liberdade de expressão, de imprensa, o banimento das redes sociais que são importantes na divulgação de informações e principalmente da prevenção ao coronavírus, e termina dizendo o seguinte: não desejamos problemas com a China e certamente o país asiático também não busca conflitos com o Brasil. Porém, não permitir que esse debate ocorra seria deliberada censura, contrariando todas as ideias de democracia do povo brasileiro. Minha intenção, mais uma vez, nunca foi a de ofender o povo chinês ou de ferir o bom relacionamento existente entre os nossos países. E aí, por fim, para finalizar essa história toda, Edgar, vamos mostrar também a última nota oficial aí da Embaixada da China, que reforçou esse repúdio ainda às palavras do deputado Eduardo Bolsonaro, e tem uma sequência de tweets que eles fizeram também, dizendo o seguinte: são absurdas e preconceituosas as suas palavras, além de ser irresponsáveis. Não vale a pena refutá-las. Aconselhamos que busque informações científicas e confiáveis nas fontes sérias como a OMS, úteis para ampliar a sua visão. Os seus argumentos mostram que você não está arrependido pela sua atitude, tampouco ciente dos seus erros. Ao continuar a optar por ficar no lado oposto ao povo chinês, está indo cada vez mais longe no caminho errado. Que você, Bolsonaro, dê uma guinada, Eduardo Bolsonaro, que você dê uma guinada o mais rapidamente possível, já que a história nos ensina que quem insiste em atacar e humilhar o povo chinês acaba sempre dando um tiro no próprio pé. O povo? Eduardo Bolsonaro, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil está combatendo a epidemia do coronavírus. Como deputado federal, ao invés de contribuir devidamente para este combate, você tem gastado tempo e energia para atacar deliberadamente a China e espalhar boatos. E por fim, a Embaixada da China diz: você afirma que foi eleito pelo povo, mas fica a pergunta: será que está cumprindo os seus deveres como deputado? Será que merece a confiança daqueles que votaram em si? Termina aí a sequência de tweets da Embaixada da China, que também é reforçada nessa nota oficial que nós estamos vendo, e deixando claro, né, Edgar, que existe aí esse esforço mútuo entre Brasil e China, que existe uma ajuda humanitária da China também ao Brasil, que num passado muito recente, o próprio presidente Bolsonaro, o presidente chinês Xi Jinping trocaram aí relações comerciais, inclusive com aquelas viagens que são importantes, né, estes acordos, principalmente para o Brasil, que tem na China um dos seus principais parceiros comerciais, e ainda criticando, portanto, essas palavras. Coisa da ordem de 3 dezenas de bilhões, né, envolvidas na relação do comércio aí. Tem vários pontos aí pra gente pegar. Talvez tenha havido aí um desvio também da conduta do embaixador, de trazer para um lado pessoal, uma conduta que não pode se entender como não condizente de uma representação oficial da China. Que a China é uma ditadura, todos nós sabemos desde sempre, muito antes de Bolsonaro assumir como tweet, presidente, né, do Brasil. Esse último tweet da Embaixada da China, agora, questionando
os deveres do e ainda aguardando por uma retratação pública e oficial ali. Tem várias coisas aí. Voltando um pouco na tua fala, Vini, do pano ali que o general Mourão tentou colocar ali, inadvertidamente dando a alcunha ao filho do presidente ali. Eu acho que tem uma coisa, ele não é governo, mas ele é um deputado que pertence à família do presidente do Brasil. Ele é informalmente um embaixador, até pela própria inclinação que ele tem com as relações exteriores, que ele já demonstrou, inclusive quando desejou, em algum instante, em algum momento ali no início do governo Bolsonaro, ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Quer dizer, ele tem esse trânsito que lhe dá ali uma condição diferenciada, eu diria, entre os outros deputados, inclusive sendo presidente de comitivas de políticos aliados em várias viagens do país, tendo viajado inclusive sozinho, sem o presidente Jair Bolsonaro, Adriles, para os Estados Unidos, naquela ocasião em que foi à Casa Branca conversar com o Donald Trump. Ele, o Felipe Martins e aí sim, o Ernesto Araújo, que tinha sido preterido da reunião anterior. Quer dizer, isso lhe dá uma condição diferenciada. Dizer que ele não é governo, eu acho que tem uma contaminação natural pelo próprio trânsito que ele tem dentro do governo Bolsonaro. Mas há uma distinção, claro, ele não tem nenhum cargo, nenhum tipo de ministério, ele não é ligado umbilicalmente ao governo, a não ser ao seu próprio pai e às suas próprias ideias. Eu acho engraçado esse argumento de parceiro comercial. Tudo bem, o Brasil não é os Estados Unidos, ele não tem o poderio dos Estados Unidos para peitar uma China. Mas muitos daqueles do pessoal de esquerda, progressista, fazem críticas acerbas e incisivas exatamente ao poderio econômico do capital americano e silenciam de maneira muito curiosa, muito covarde, eu diria, em relação ao poderio econômico dessa mesma China, que não só tem um poderio econômico vasto, mas é uma ditadura opressora, que suprimiu informações sobre esse vírus, que silenciou 8 médicos, silenciou e prendeu 8 médicos que tentaram alertar sobre a urgência desse vírus, que não é a primeira vez que eles silenciam informações sobre outras epidemias que surgiram no seu país. Eu lembro aqui a gripe aviária, eu lembro aqui a gripe suína, a SARS. Há evidências que esse vírus já estava sendo, de alguma forma, aparecendo devido às condições sanitárias pavorosas. O embaixador cita a OMS também, de maneira muito omissa, se acovardou em relação a não apontar as condições sanitárias precaríssimas do governo da China, que, mais uma vez, repito, não é o primeiro vírus que surge exatamente do comportamento alimentício de algumas regiões do país, que causam isso. Não obstante causarem isso e serem omissos em relação a isso, a ditadura chinesa suprimiu informações, oprimiu pessoas. O primeiro médico que falou sobre isso foi preso e morreu do vírus. Ou seja, eles têm não uma responsabilidade direta e concreta sobre a disseminação do vírus ou sobre a criação do vírus, como algumas teorias conspiratórias dizem, mas inadvertidamente a falta de responsabilidade e a omissão do governo chinês são responsáveis diretos, sim, pelo alargamento, pelo alastramento desse vírus. E é muito pior para a economia, enfim, para a humanidade, a irresponsabilidade do governo chinês do que uma eventual parceria. Economicamente, humanamente, o que o governo chinês fez pela sua missão é muito mais trágico. E eu acho assim, tudo bem, o Eduardo Bolsonaro pode ter dito isso no momento que foi indevido. Não acho. Acho que ele é um deputado, ele tem isonomia, ele tem independência para fazer o que quer. O que eu acho mais curioso e mais agravante, no caso, é que a própria mídia, que deveria sim fazer um posicionamento crítico às autoridades chinesas com a sua irresponsabilidade em relação ao alastramento do vídeo, ontem, em relação a essa crise diplomática causada, simplesmente falam que os chineses são humanitários, estão fazendo o possível para coibir o vírus, quando eles, inadvertidamente, são os responsáveis pela sua missão, pelo alastramento de vírus. Ora, é a mesma coisa dizer que o Jack o Estripador cuida bem dos seus cadáveres. Entendeu? É absurdo o silêncio da mídia e é absurdo o silêncio de grandes autoridades, como a OMS, a ONU, e não atacar a responsabilidade da China. Eu não estou dizendo isso por vingança. Eu estou dizendo isso exatamente pela possibilidade de acontecer tudo novamente. A gente acha uma cura para o vírus, a gente acha um remédio, mas daqui a 1, 2, 3 anos surge uma nova gripe,
surgida coincidentemente no meio chinês, coincidentemente com omissão de informações, porque se ninguém atacar esse problema agora ou depois, o problema da omissão do governo chinês, eles vão fazer tudo novamente. Ainda sobre a fala do Vini ali, tem uma diferença, eu detecto uma diferença entre o que é uma crítica e uma acusação, né? O deputado, ele se arvora numa acusação. Com relação a uma epidemia e uma gripe, e uma epidemia séria também, já vivida na história, em 1918 teve a gripe espanhola. E a gripe espanhola não necessariamente nasceu na Espanha. A Espanha foi a primeira a divulgar essa endemia, essa epidemia, né? Sim. Que virou uma pandemia também, e por isso ela ganhou o nome de gripe espanhola. Como vem essa do Donald Trump, que é um inimigo, um adversário político e global da China, acaba se jogando essa discussão dessa pandemia para um âmbito político. O Trump calculadamente usou esse termo exatamente para alimentar a sua guerra contra a China. Quando ele fala o vírus chinês e tal, ele está exatamente buscando enfraquecer um adversário político dele, que é o maior adversário político no globo hoje em dia. Então, eu vejo sim uma tentativa de você, através de um ato até xenofóbico, classificar o vírus chinês. O vírus, ele atinge a todos os seres humanos. Se houve uma negligência do governo direcionada por ser uma ditadura, é uma questão que deve ser discutida sim. Uhum. Mas eu não sei se ela ajuda muito no nosso debate sobre a pandemia, entendeu? Nesse momento, talvez não. Mas como a gente vai reagir a essa pandemia que está matando muita gente. Mas, Edgar, anote bem, uma crítica política que pode sair das palavras do Donald Trump em relacionar o vírus a uma gripe chinesa, não é de forma alguma injusta, porque ele calcula exatamente que o vírus nasceu da irresponsabilidade do governo chinês. O próprio Eduardo Bolsonaro falou que não tem nenhum tipo de crítica à população chinesa. Essa é uma confusão proposital do governo chinês. E veja bem, o próprio embaixador volta a falar, você está fazendo uma coisa contra o povo chinês, quando o Eduardo disse de maneira muito explícita, a minha crítica é severa em relação ao descaso e à omissão do governo chinês. A mesma coisa em relação ao Donald Trump. Então, mas você vê, mas a despeito uma diferença do povo e do governo muito clara. É muito clara, mas a despeito dessa diferença que você coloca, tem uma massa na China que apoia o PCC. O Partido Comunista Chinês. Que é obrigado a apoiar. Bom, enfim, aí é uma outra discussão. É uma ditadura, digamos. Mas, sim, claro que não diz que não. Mas é uma maioria da população, inclusive, que apoia essa atitude do governo. Quando você traz para o campo político, no que já é reconhecidamente uma adesão automática ao governo americano, já expressada desde o primeiro dia do governo do Bolsonaro, com todas as ações e expectativas que se criou em termos de relações entre os Estados Unidos e o Brasil, você entra num campo tomando um partido, talvez na diplomacia, nos auspícios mais elegantes e necessários dentro do que é a ideia da diplomacia, é uma fala totalmente desastrosa, entendeu? Uma fala totalmente... Pode ser inadequada no momento inadequado, mas é uma crítica para além da crítica política, numa hora que errada, pode ser de uma discussão mínimo política, ela é uma crítica justa. Vamos lá. A irresponsabilidade chinesa fez com que o vírus se alastrasse. Vamos falar com o Zé Maria Trindade, em Brasília, está com a gente agora por telefone. Zé Maria Trindade, muito bom dia, meu camarada. Esse desgaste aí vai ser superado em breve ou é possível que haja mesmo complicações aí nas relações entre o Brasil e a China? Bom dia, Zé. É isso, bom dia. Vai ser superado, Edgar. Os bombeiros aqui já ligaram as sirenes e já saíram nos meios políticos. Olha, não é crise criada pela mídia propriamente dita, porque isso é fruto de troca de mensagens através aí das chamadas mídias sociais, que eu considero mídia e que devem, eu torço para isso, serem responsabilizadas como mídias, como nós temos a responsabilidade. Mas acontece o seguinte, há todo um esforço aqui em Brasília, através da bancada ruralista e uma das portas-vozes mais pesadas aqui, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em manter relações com a China. Isto é inegável. Agora, isso aí mexeu num prurido muito forte, porque eu não sei se o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, sim, sabia, mas há uma campanha mundial contra a China, dizendo, inclusive, que a China cria em laboratório vírus
para atrapalhar a economia do mundo, enquanto ela cresce o PIB, e isso não é verdade. Já foi comprovado em laboratório científico de que esse vírus, o corona, ele é natural, ou seja, não foi criado em laboratório. Eu conversei, Edgar, com o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, um médico que foi por 8 anos secretário de Saúde no Rio Grande do Sul e o primeiro a enfrentar o H1N1, que matou muita gente aqui no Brasil. E ele me contou a história muito parecida com o coronavírus. Ele, secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, e de repente pacientes começaram a morrer. Encheram os hospitais, uma síndrome desconhecida, esquisita, com hemorragia, uma hemorragia muito forte, uma hemorragia pulmonar que impedia a respiração. Foi difícil, mas os médicos acabaram identificando o H1N1 que entrava pela Argentina. Naquele momento, o vírus veio do México, entrou pela Argentina, e a Argentina, em campanha eleitoral, a reeleição de Cristina Kirchner, não quis aprofundar no debate. E aí chegou forte no Rio Grande do Sul, foi subindo o H1N1 e perdeu muita. E aí ele descobriu lá no H1N1 que os idosos não tiveram problemas. Descobriu depois, através de reserva de sorologia, de que os idosos estavam com resistência cruzada, através de uma influenza, uma gripe antiga que eles pegaram resistência. Então, o H1N1 foi um vírus muito parecido, descreveu ali um gráfico muito parecido com o coronavírus. E ele, Osmar Terra, esteve em Wuhan um mês antes do epicentro da crise. Ele foi para os Jogos Militares, ele era ministro da Cidadania, que na época envolvia o esporte, era a Olimpíada Militar. E aí ele descreve com muita naturalidade o que acontece. Lá na Ásia é frequente essa origem de vírus assim pela convivência e o tipo de alimentação, a cultura com animais. São vírus que atingem animais e de algum momento passa para humanos, e a novidade é a transmissão de humanos para humanos. Essa é a história. Agora sim, os chineses, há 3 meses atrás, o governo chinês ligou para o governo brasileiro e pediu solidariedade. Sabia que os ataques seriam fortes contra a China. Um pedido, solidariedade internacional. E o segundo pedido, preparem-se, nós vamos precisar de alimentos. Sabe-se que, por exemplo, na China, esse porco, a base alimentar de proteínas lá é a carne suína. O porco ainda é alimentado lá com chiqueiro, lavagem, e essa promiscuidade com animais e alimentação de animais vivos é que provoca essa transferência de vírus animais para humanos. E aí disse que ia importar. O setor agropecuário ficou todo animado. A ministra Tereza Cristina se prepara. Eu recebi ontem da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, um comunicado dizendo que não haverá paralisação ou atraso da produção de alimentos aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil está preparado para exportar. Então, foi nesse contexto, uma parte muito importante da economia do Brasil e da política, porque o grupo China-Brasil, que tem mais de 300 membros, protestou contra o deputado Carlos Bolsonaro. Então foi nesse contexto que aparece essa fala do deputado. E aí vem, ele não falou em nome do governo, é evidente que não, mas a ligação do Carlos Bolsonaro com o presidente Jair Bolsonaro é muito forte. Se fosse o deputado Eduardo Bananinha, como disse o vice-presidente, ele não seria nem eleito, o Bananinha não seria eleito, ele foi eleito em São Paulo com o nome Bolsonaro, daí essa confusão, ou seja, ele sabia ou deveria saber dessa parte sensível, né, e dessa disputa.